Fala galera, aqui é o professor Leonardo Nascimento e nesse terceiro episódio da nossa websérie de terapia manual e postura, eu vou falar para vocês sobre as intervenções e os resultados que essas intervenções obtiveram em determinados desfechos que eu falei para vocês no episódio passado. Então vamos ver qual desfecho a terapia manual funciona. Então lembra que no primeiro episódio eu fiz uma introdução da metodologia. No segundo episódio, eu falei para vocês quais as intervenções foram utilizadas, e nesse terceiro episódio eu vou falar para vocês quais foram os resultados obtidos nessa revisão com esses estudos. Antes de começar, lembra, ativa as notificações, se inscreve no canal e coloca o seu comentário aqui se você está gostando, se você não está gostando dessa websérie, qual outro assunto que você quer que eu fale, o que você quer que eu aborde para vocês aqui nesse nosso canal do YouTube. Olha que bonito que ficou. Nosso canal. É tudo nosso, mas eu decido o que vai fazer. Mas é nosso. Então, deixa eu colocar aqui para vocês quais foram os desfechos que foram avaliados. Então, aqui, ó, comparações entre terapia manual e não intervenção, e sem intervenção, ou placebo, em curto e médio prazo. Para anterioridade da cabeça. Então, ó, vamos entender aqui primeiro. Então, as comparações entre terapia manual e nenhuma outra intervenção ou intervenção placebo em curto e médio prazo. Então, ele agrupou os resultados aqui. Então, nesse contexto aqui, ó, terapia manual sem intervenção ou placebo em curto e médio prazo. Anterioridade de cabeça. 14 estudos foram agrupados nessa comparação. Foi incluído dois grupos de intervenção. Um grupo incluiu técnicas na coluna cervical, e outro grupo sozinho, só as técnicas de terapia manual, técnicas da articulação temporomandibular. Nesse efeito, nessa meta-análise, 584, deixa eu colocar aqui, ele descreve todos os estudos, então depois pega o estudo para você olhar um por um aqui como é que ele analisou. Nesse contexto, 584 indivíduos foram incluídos com essa anterioridade de cabeça e tivemos um efeito significativo a favor da terapia manual nesse desfecho. O que acontece? Deixa eu colocar meu carregador aqui, foi mal. Você vai desligar. Nesse contexto, a gente tem o seguinte: as que foram incluídas nesses estudos foram de 1 a 18 sessões, 6 semanas de tratamento, e o nível de certeza dessa evidência foi considerado moderado a inconsistente. Então, teve uma diferença significativa entre o tamanho do efeito. Quando a gente fala em curto e médio prazo de protusão de ombros, 5 estudos foram agrupados nessa meta-análise com 176 participantes, que mostrou uma baixa heterogeneidade. A intervenção não teve efeito significativo na protusão do ombro em curto e médio prazo. Alinhamento dos ombros no plano frontal, então um ombro mais alto que o outro. 3 estudos foram agrupados nessa meta-análise com esse desfecho. Um de Oliveira fez 2 intervenções, tinha uma homogeneidade sem alteração significativa entre os grupos, e a intervenção do estudo de Cardoso foi feita em uma sessão, e o estudo de Martinez Ochoa foi feita em 3 sessões. O estudo de Oliveira em 10 sessões. O nível de certeza dessa evidência foi considerado moderado até impreciso, tá? Agora, as alterações de superioridade de rotação, né, do posicionamento escapular. 2 estudos foram agrupados nessa pequena meta-análise de 74 sujeitos. Não teve alteração significativa entre os efeitos. As intervenções de 5 a 12 sessões. Então, o posicionamento escapular cagou. Cifose torácica. 5 estudos foram agrupados nessa meta-análise com esse desfecho. Tal. Um fez 2 intervenções em cada e outro não informou o número de sessões, e os outros fizeram de 1 a 8 sessões. O nível de certeza dessa evidência foi considerado moderado até impreciso. Para escoliose, essa meta-análise pequena de 26 indivíduos mostrou uma heterogeneidade e dados conflitantes sem diferença estatística no caso de escoliose. Assimetrias da pelve no plano frontal.
Nesse estudo homogêneo, essa meta-análise homogênea de 211 indivíduos, não teve diferença significativa entre os grupos em termos de aumento melhora do alinhamento pélvico no plano frontal, a favor da terapia manual. Ou seja, a gente não consegue falar que a gente mexe no alinhamento da pelve. A antiversão da pelve e a hiperlordose lombar. 5 estudos com 233 participantes fizeram parte dessa meta-análise e devido devido à boa homogeneidade, não teve diferença significativa entre os grupos. Então, antiversão pélvica e hiperlordose lombar, não tivemos diferença significativa entre os grupos. Torções de pelve. 2 estudos foram agrupados de forma homogênea nessa meta-análise, com 120 sujeitos, e teve uma diferença significativa entre os efeitos dos grupos a favor da terapia manual para a torção pélvica. As intervenções incluíram estudos de 1 a 3 sessões. O nível de certeza dessa evidência foi considerado moderado até impreciso. E aí a gente tem aqui todas as meta-análises. Olha aqui, ó, essa primeira aqui é terapia manual a favor da terapia manual, a favor do controle, a favor da terapia manual. Então, vê que aqui o diamante está deslocado a favor da terapia manual, quando a gente fala de anterioridade de cabeça em curto e médio prazo. E aqui a gente tem o seguinte, comparando terapia manual, intervenção placebo, protusão de ombros, tocou 0 aqui, ó, o diamante tocando 0, quer dizer que as intervenções tiveram efeitos similares. Quando a gente fala de alinhamento dos ombros do plano frontal, também tocou 0 aqui. Quando a gente fala de posicionamento escapular, tocou 0 também. E aí, quando a gente fala de cifose torácica em curto e médio prazo, a terapia manual ajuda bastante na flexibilização da região. Quando a gente fala de escoliose, não temos efeito significativo na escoliose. E quando a gente fala de pé plano, 3 estudos dessa meta-análise analisaram pé plano. O estudo tal, teve 2 de Stropa Marques, teve 2 grupos controle, um que fez uma intervenção placebo e outro não recebeu nenhuma intervenção. São 134 indivíduos e foi homogêneo. Tem uma diferença significativa entre as intervenções, indicando que a terapia manual melhora o suporte do arco plantar no pé plano valgo. E aí a gente tem aqui, ó, alinhamento, a simetria pélvica a favor da terapia manual também. E aqui a gente tem a antiversão e a hiperlordose lombar tocando 0. Então a gente não tem efeito na antiversão pélvica e na hiperlordose lombar. E aqui a gente tem, quando a gente fala de torção pélvica, tivemos um efeito significativo, embora somente 2 estudos nessa meta-análise aqui. E aí a gente tem aqui o pé plano valgo, em curto e médio prazo, a gente tem um efeito significativo também nesse pé. Além disso, aqui a gente tem o agrupamento das técnicas, a gente pode concluir que, quando a gente faz essa comparação aqui, anterioridade de cabeça e em curto e médio prazo, a gente tem a favor de outras intervenções, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem, ó, comparação entre terapia manual e outras intervenções em curto e médio prazo, que é esse gráfico que está aqui já, ó, essa meta-análise que está aqui. O que acontece? Em curto e médio prazo, quando eu comparo terapia manual e outras intervenções, para anterioridade de cabeça, eu encontrei 5 estudos com 170 sujeitos, e aí a gente não teve efeito significativo. Protusão de ombros em curto e médio prazo. 3 estudos foram agrupados nessa meta-análise para esse desfecho, e um deles foi 2 intervenções adicionais, e o outro estudo era muito heterogêneo e também não teve efeito significativo. Ou seja, as alterações de curto e médio prazo, a gente não teve praticamente nenhum estudo bom para falar isso. E aí, o que ele conclui aqui, ó? Vamos colocar na conclusão dele lá em cima. Será que ele conclui exatamente o que ele falou? Olha aqui, ó. Conclusões, cadê, ó? Deixa eu colocar, vou até grifando junto com vocês aqui, ó. Os resultados mostraram que a gente tem um nível certo de evidência. Agora meu interfone toca. Esse vídeo aconteceu tudo, hein? Comparando tal. E aí o que ele fala? Que a gente não tem, que a terapia manual pode ser recomendada para melhorar a anterioridade da cabeça, a cifose torácica e o alinhamento pélvico em curto e médio prazo. Mas a terapia manual, aqui, ó,
Mas a terapia manual não pode trabalhar as alterações da postura dos ombros e a escoliose. A gente tem que a terapia manual reduz o peso no arco plantar e precisa levar em conta isso no plano de recuperação da fisioterapia. Então, quais são as alterações que a gente pode falar que a terapia manual ajuda na postura do nosso paciente? Anterioridade de cabeça em curto prazo, cifose torácica em curto prazo e alinhamento pélvico em curto prazo. Além disso, a gente melhora a distribuição de peso no arco plantar. Fora isso, a gente não pode afirmar que a terapia manual faz mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Isso é uma revisão sistemática com meta-análise que eu quero que você baixe no seu computador essa revisão, analise essa revisão para você entender exatamente o que eu estou te falando. Então, assista esse vídeo de novo, baixa a revisão e analisa junto. O que acontece? A gente não pode afirmar que a gente faz outros efeitos de terapia manual na postura. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa dos dois percalços desse vídeo, que foi o computador quase desligando e meu interfone aqui tocando, mas espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você quer que eu fale nesse canal, que é um canal exclusivo para simplificar a ciência no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Então, como você coloca a ciência na sua prática clínica de forma simplificada. Esse é seu canal. Um beijo e até a próxima.